3, vai. Hoje nós temos aqui com a gente o maravilhoso, fantástico, artista plástico Alexandre Manuel. Porque é um artista não só, assim, é um artista de coração nosso, né, gente? A maioria das pessoas conhece, então ele hoje está aqui com a gente. E vamos aguardar, vem boas coisas aí pela frente. Vamos aí, Cid. Som. Tá sem som. Pera, Margarete. Peraí. Só um minuto. Ainda tá dia aí, hein? Que bom. É. Alexandre Emanuel, mostre sua cara. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Emanuel, esse é o meu nome artístico também. E eu sou artista plástico, mas não sou pintor. Eu trabalho com basicamente tudo, todo tipo de arte visual eu produzo. E assim como já fiz também, trabalhei para teatro. Vou mostrar algumas coisas para vocês também. Como teatro, maquiagem. Eu trabalhei com cenografia, com maquiagem. Nossa, que ótimo. E tudo mais. Então, com isso, tem toda aquela minha experiência. E hoje, aqui na América, onde moro hoje, eu trabalho como sendo assistente cirurgião bucal. Eu trabalho com bocas, fazendo cirurgia com bocas. Eu sou de Recife, Pernambuco. E cheguei aqui em 2004. E quando eu cheguei com muita bagagem vinda do Brasil, como sendo artista. E chegando aqui, eu procurei ir nos lugares, visitar os lugares, porque eu tinha muito conhecimento de algumas pessoas que já moravam aqui. Eu vinha muito à América e voltava ao Brasil, trazendo bagagens ou não do que seria possível, do que seria não possível, do fantástico, do não fantástico, do bonito, do feio e tudo mais. Então, eu era muito, muito fascinado pelos musicais da Broadway, naquele período de 1997, 6, 5, por aí. E também era muito fascinado pela Disney. E o que surgiu daí foi que eu me encantei tanto desse mundo fantástico americano que eu terminei enviando alguns currículos meus para algumas empresas grandes da Califórnia. Claro, experiência muito boa, tive retornos muito bons, que eu tinha um sonho de trabalhar ao lado de Steven Spielberg e quase consegui, uma vez que eu fui aprovado pela empresa dele, trabalhar lá e também na Disney, de estudar e trabalhar na Universidade da Disney, na Flórida. Mas o que me posicionou da questão inversa, no que eu coloquei o pé atrás, foi da seguinte questão da minha língua.
eu não sentia seguro da língua. Então, para não se sentir seguro da língua, eu me senti fraco. Eu me senti apenas um simples imigrante. Então, eu decidi não ir naquele momento. Eu perdi tudo. Eu não tive a experiência de trabalhar nesses grandes, que podia ter sido hoje, não sei, quem sabe, muito mais do que eu sou hoje, mas foi uma experiência muito boa que realmente me fez tomar mais coragem, mais pé no chão e vim realmente morar aqui e continuar a produzir arte. E hoje eu trago para vocês uma coisa bastante interessante. Eu não sei se todos que estão presentes hoje aqui são artistas, como eu, como a Margarete, como o Cid, como o Josias, que está aí também presente. Eu não sei, mas o que eu trago hoje sobre a criação, desenvolvimento e produção é bem interessante, porque eu vou falar sobre isso e vou mostrar algumas fotos de alguns trabalhos que eu fiz, não somente de pinturas, mas como de produção, criação e desenvolvimento, de todo um contexto do que eu fiz aqui na América. Uma vez que no Brasil não vale a pena mencionar, porque foram bastante coisas que eu produzi lá, boas, interessantes, também da mesma linha de criação, desenvolvimento e produção, mas que não vale a pena porque nós estamos aqui agora, esse momento é atual, é hoje. Então, eu começo a mencionar que quando eu entrei aqui na América, quando eu cheguei aqui na América em 2004, eu cheguei com o intuito, com o pensamento de procurar saber como a América vê arte. Então, eu comecei a ir nas galerias de arte, comecei a exposições, teatros, música. Então, eu comecei a entrar nesse mundo artístico americano para sentir o que é, o que não é, com alguns amigos, tal. O que é que eu via lá? Eu vi alguma coisa que realmente vou mencionar isso, porque realmente era uma coisa que me incomodou no momento. Mas depois eu trabalhei em cima disso e tive bons resultados. O que era? Eles chamavam de arte prostituída. E sempre era isso. Não, porque a arte é prostituída, porque a arte é isso, porque, tá vendo, hoje em dia, é prostituição. Isso é prostituição, prostituição. Meu Deus do céu. O que é isso? O que é que o povo americano trabalha isso constantemente em arte e prostituição? O que é isso? Estou vindo do Brasil agora. Será que eu me prostituí? Será que eu sou prostituto? Tal. Sou. Depois que eu defini a questão do que isso queria dizer, eu defini para mim mesmo que eu não queria ser somente uma puta. Eu queria ser a dona do bordel. Eu queria ser a dona do puteiro. Eu queria ser a cafetina. Ou seja, eu queria fazer da prostituição desde o começo até o final. E prostituição nada mais é, nada menos do que a venda do produto. Ou seja, é quando o artista se torna, ele passa a não produzir o que ele pensa, e sim produzir o que os outros querem que ele produza. Isso é que chamam de prostituição. Isso não é prostituição propriamente dita, é somente um termo que eles utilizaram aqui para ilustrar a condição do artista. Me afetava no momento, sim. Hoje em dia, mais não. Porque agora eu entendi o que isso queria dizer. E talvez eles tenham razão nessa condição. Porque no Brasil, a minha primeira exposição que eu fiz lá, que eu chamei de tudo, porque eu coloquei tudo que eu tinha em casa, no ateliê, eu coloquei em exposição na minha primeira exposição. Então, isso eu queria intuito de vender aquilo. Aquilo. Não era obra de arte, era aquilo. Então, a visão era diferente. Então, isso é uma prostituição. Claro que o nome soa um pouco mal, mas não é bem uma prostituição. É, no caso, uma questão mais superficial
do que acontece. É o artista trabalhar para o povo, o artista trabalhar aquilo que o povo gosta, aquilo que o povo quer ver. Que não é bem assim que se trabalha o que eles chamam de finas artes. Ou seja, eu trabalhei, quando eu cheguei aqui, voltando para a América, e o meu trabalho aqui na América, eu fiz a minha primeira exposição individual, chamada Ambiguity. Ambiguity foi nada mais, nada menos do que esta exposição aqui. Então, eu trabalhei essa exposição, aí vem aquilo que o tema que eu trabalho hoje aqui com vocês, juntamente, da criação ao desenvolvimento até a produção. Ou seja, eu criei um tema, eu sempre crio um tema, do tema se desenvolve e vai até a produção. É o que eu chamo de materialização do teu pensamento, do teu sonho, da tua ideia. Então, esses foram os trabalhos de ambiguity, porque ambiguity é um termo que subtende um duplo sentido. Eu pintei faces de homens que você não sabe o que esses homens estão fazendo. Então, todo o público participante, os contempladores, eles estavam vendo as obras de arte e criando nas imaginações dele o que eles queriam, o que eles achavam que aquela obra queria dizer ou queria falar. E o interessante disso foi, o Margarete, por sinal, até foi para a abertura. O interessante disso foi, eu coloquei 15 trabalhos em exposição, à mostra. 16 foram vendidos. Um a mais, porque foi encomendado e foi trabalhado no mesmo período, de apenas 3 dias. Então, esse processo que eu trabalho hoje aqui na América, que eu quero passar para vocês, não ensinar, porque vocês já sabem como fazer, mas dizer como é o processo, é de criar, desenvolver e produzir os seus trabalhos. Alguém tem alguma pergunta até então? Keila. Vai lá. Keila Jardim, pode falar, Keila. Oi, Oi. Como que você descobriu, como que você colocaria suas artes aí a ser expostas à venda? Tipo, qual foi esse processo de procurar uma galeria, de quem são seus... Qual seria o seu foco de pessoas? Como fazer isso? Pronto. Keila, a questão é a seguinte. Uma vez que você criou, você desenvolve o seu trabalho e você monta a tua coleção, que eu chamo de coleção, tá certo? Você tem uma coleção que, no caso, eu acho que no mínimo do mínimo, uma coleção tem que ser 5 trabalhos, ou seja, esses 5 trabalhos faz com que o teu contemplador não vá perder o tempo precioso que ele tem de se deslocar de sua casa até ir numa galeria, numa loja, onde quer que seja, se deslocar para ver menos do que 5 trabalhos. Então, isso é um respeito que o artista tem de dar ao público o mínimo de trabalhos para eles verem, para eles debaterem, para eles falarem, para eles pensarem a respeito. Eu adorei o teu gato. Então, então é isso. Como você chega lá? Você conhecer por exemplo, este primeiro espaço que eu te mostrei lá, que foi a Ambiguity, eu não conhecia o espaço. Eu simplesmente passei na rua, eu vi, era um bar, um pequeno bar. Esse bar, ele parecia que estava se mudando, porque não tinha muitas mesas, não tinha muitas cadeiras, ele só tinha um espaço, uma parede esverdeada e uma vitrine grande.
E eu entrei. E eu gostei do espaço pequeno e comecei a falar com a proprietária, que eu nem sabia que era proprietária. E comecei a falar com ela. Dali, eu comecei a falar e dali eu disse a ela, disse, olha, você não queria fazer uma exposição de arte, não? Ela disse, como é assim? Não, de jeito nenhum, nem penso nisso. Eu disse, não, eu faço, eu tenho uns trabalhos, eu sou artista plástico, eu pinto, e eu tenho 10 pinturas que seriam muito legais. Eu tenho alguns amigos até então, amigos, que eu convidaria eles, e eles estariam presentes no teu bar, estariam comendo a tua comida e bebendo os teus drinks, estaria pagando por isso. Ela se mostrou interessada, ela viu que eu nunca fiz isso, não, mas eu posso tentar. Eu te ligo depois. Então, pois bem, ela me ligou e assim se fez. Bem, isso é uma das propostas que eu tenho, mas no caso, eu estou aqui na Norte da Carolina do Norte, mas eu posso te ajudar como fazer em outro momento, tal, de como você procurar esses espaços que não necessariamente tem que ser uma galeria de arte. Isso aí vem depois, quando você já está maduro, que já te conhece ao menos, já tem alguma indicação, alguns exemplos para mostrar para a galeria, que você já produziu alguns trabalhos, algumas exposições, algumas mostras. Então, você tem alguma coisa para poder mostrar como concreto que você já fez no passado. Então, você tem mais alguma coisa para esse pessoal, que uma vez esse pessoal trabalha com esse produto. Então, eles já querem alguma coisa mais específica para isso. Tá certo? Então, vamos devagar com o processo. Você é pintora? Você é fotógrafa? Você faz algum tipo de trabalho? Aqui. Sim. E ele tem muito, ele é um artista maravilhoso, mas dentro de casa escondido. Pois é. Muitas pinturas maravilhosas. Ótimo. Não sei o nome dele ainda, mas eu vou perguntar para ele depois se eu posso apresentar ele para vocês. Claro. E eu sempre falo para ele, você tem ouro aqui, gente, para tudo que é lado, vamos expor. Isso. Eu falei, eu vou procurar saber como a gente faz isso, sabe? Ele está aqui há 20 anos e é coisa que ele faz mesmo, ele é artesanato, mas está então, até então, a primeira coisa a fazer é a seguinte. Ele vai criar do que ele tem. Ele vai criar um tema para aquilo. Se é que aquilo tem um tema, porque uma vez que tem vários trabalhos diferenciados, mas ele vai criar um ponto, dizer assim, meu amigo, cria um ponto que é comum nas obras, que você acha comum nas obras. O que ele faz, ele tira, vamos supor, ele vai no centro de Boston, ele tira uma fotografia normal. Daquela fotografia, ele pinta. Aquela fotografia vira uma pintura. Ok. Como é o nome do seu amigo? O nome dele é Marcos. O nome dele é Marcos. Eu acho que eu conheço o trabalho dele. Ele nunca expôs aqui, ele é bem tímido mesmo. Mas eu quero introduzir ele para vocês, porque Então, você pode ajudá-lo a fazer isso. Você vai lá, olha os quadros bem minuciosamente e define um ponto em cada um, que, no caso, a cidade, o ponto de vista, sei lá, minha visão, ou seja lá o que for, cria um tema. Do tema, o desenvolvimento já foi feito, porque já estão os quadros prontos, e agora vamos produzir essa mostra, produzir a exposição. Para responder a tua pergunta, eu vou mostrar uma exposição que eu fiz, que tem esse mesmo vínculo, essa mesma linguagem, e você vai assim saber mais ou menos como é que isso anda, tá certo? O nome da exposição foi La Bailarina en mi vida. A bailarina em minha vida, em espanhol. Essa exposição, ela teve um ponto diferencial. Esse foi o convite, tá? E o convite descreve o tema. La bailarina en mi vida.
Por que foi em espanhol? Porque eu trabalhei uma bailarina espanhola que dança flamenco. Uma flamenco dancer. Então, eu trabalhei todas as volupas que eu vi na dança, que ela dançou. Eu tirei algumas fotos, eu fui em loco, eu tudo mais, para poder imaginar essa mulher, essa dançarina, dançando, parada, seja lá o que for. Então, comecei a pintá-la. Então, toda a exposição foi em cima dessa bailarina. E o que eu fiz? Uma vez que eu montei a minha coleção com 15 trabalhos dessa bailarina, agora vem produzir. A produção. Produção, nada menos, é do que você pegar a sua coleção, como seu amigo, por exemplo, pegar a coleção e você mostrar ao público numa galeria ou não. Esse foi um espaço que eu escolhi aqui, que você vai ver, foi numa loja de artigos masculinos, de artigos, por sinais, muito caros, e porque tinha artigos espanhol, eu escolhi essa loja, falei com o proprietário, ele gostou da ideia, mostrei para ele as fotos dos trabalhos, mostrei a proposta, mostrei o projeto, que sai depois, vem depois, para você montar um projeto, para você apresentar o projeto. E eu montei o espaço que era anteriormente uma loja de confecção masculina, eu montei em um bordel, uma casa de show. Eu botei uma cortina vermelha, coloquei os quadros, botei umas velas, umas cristaleiras, uns candelabros. Então, eu criei um ambiente. Eu queria mostrar ao povo, eu queria apresentar os meus trabalhos dessa bailarina para o público dessa forma. Então, foi assim que eu fiz a minha produção. Mas você viu que todo o processo iniciou com a minha criação de uma bailarina. Aí eu coloquei assim, em minha vida, porque era em minha vida, porque eu é que tinha a imaginação dessa mulher. Desenvolvi o tema nos trabalhos, nas pinturas, e fiz a produção. Que no caso a produção não dá mais nada menos é do que decoração, é você pegar um espaço, você falar com o proprietário, você botar um coquetel aqui, um coquetel ali, um drink, e tudo bem. E você monta a produção. E foi assim que foi feita essa questão. Indo mais à frente, foi uma coisa um pouco maior do que a bailarina. Eu mostraria a você que vamos apresentar um projeto? Vamos. Então, por onde começa a criação? Eu criei os elementos naturais da natureza. Os elementos. Os elementos, no caso, água, terra, fogo e ar. Esse foi a ideia básica que deu o convite, a imagem do que seria a exposição e tudo mais. O dia, tal, a minha assinatura que sempre está lá. E cada elemento teve sua logomarca específica, porque eu queria separar os espaços da água, da terra, do fogo, do ar. Porque eu queria que o público, eu sempre tenho respeito com o público, com o contemplante, é de você agradar ele no que for possível você fazer para você agradar a memória dele, a percepção dele, você o faça. Água, que no caso já foi um dos trabalhos da água. A terra, que no caso esse foi a logo da terra, que eu também fiz no chão, colocando no chão, escrevi o nome terra com alguns materiais
da natureza, o fogo e o ar. Desculpa, porque não está na ordem, não. Está um pouco desfocado. O do ar foi um pouco diferenciado. Por quê? Eu não quis fazer o ar muito preso no canvas, na tela. Então, eu deixei eles voando. Eles ficaram soltos um para o outro, um com o outro. Foi muito interessante o processo desse trabalho. No caso do ar. O fogo. Então, voltando para o início. Foi criado o tema. Foi desenvolvido com as pinturas, com todo o processo do ar, fogo, terra e água. E, no final, eu fiz a exposição, que me desculpe, mas eu não está aqui no momento, mas... Desculpa, não cheguei aqui no momento. Mas eu vou te mostrar alguma coisa que vai te fazer ver, ter a visão disso. Até então, foi exposições individuais, tá certo? Que, no caso, vai ser o que você precisa até então. Você teria alguma outra pergunta? Ou alguém mais tem alguma pergunta a fazer? Tem alguém mais que quer fazer alguma pergunta? Pode perguntar. Até então. Posso seguir? Pode falar, Líria. A Líria quer fazer uma pergunta. A Nina também. Alexandre, você Oi, é o mestre maior. Oi, Líria. Eu tenho uma paixão com você. Eu também tenho com você. Olha, eu tive o prazer de expor com o Alexandre no ano passado no SexO. E eu vou falar uma coisa aqui, eu falo isso nas costas dele, eu faço na frente dele. O homem não é só um artista, gente. Ele é de um caráter, de um profissionalismo que é difícil. Oh, meu Deus. Eu tenho 4 pessoas aqui que... 3. Eu tenho 3 pessoas aqui que vai me endossar no que eu estou falando. Isso aí é uma inspiração de arte. Obrigado. Eu te amo. Eu também Eu te amo. Sabe? Obrigado. You know how I feel. I know that. A minha pergunta é o seguinte, você acabou de me dar uma grande inspiração, porque eu fui, como é que fala lá no Brasil? Eu esqueci a expressão, marinheiro de primeira viagem? Quando eu expus com você, foi a minha primeira exposição que eu fiz, assim, eu já tinha feito outras antes, mas com a sua foi tudo novo. Eu criei especialmente para aquele evento. Ok. Eu cometi alguns erros, entendeu? Falta de ter comunicado com vocês mesmo. Eu imprimi coisas muito caras. Eu imprimi as minhas fotos em acrílico. E me custou muito dinheiro. E, infelizmente, na exposição a gente não vendeu. Mas não vendeu assim. É o meu tema que eu escolhi para a nossa exposição. Eu escolhi masturbação feminina. Sim. Foram fotos que eu tenho muito orgulho delas. Mas não é para qualquer um. Entendeu? Agora, você me deu uma ideia magnífica. Eu estava te escutando antes, eu estava pensando em aproximar visitar lojas de sex toy parties. E ver se eles não querem fazer alguma coisa similar. Às vezes eu e a Margarete podemos até fazer juntas. Todo mundo, a gente podia fazer uma. Eu acredito que tem 2 por aqui na minha área, que eu moro na roça, né? Vocês moram em Boston, eu moro aqui na roça. Como que você... how would you approach them para ter uma ideia dessa? Uma ideia dessa. Você viu meu material, seria para expor aquele material, são 5 fotos. Sim. Eu consegui vender uma, mas não era uma das que eu tinha imprimido. Ela queria cores, aí eu peguei e fiz a cores. Ok. No caso, a tua pergunta seria como você produzir uma exposição. Como que eu chego no dono de um sex toy, uma loja de sex toy? Sim. Walk me through that process again. Como é que você... Porque você fez 2 vezes. Falou assim, você quer fazer uma exposição?
Não foi isso que você falou? É isso, é. Se fazer a exposição, você tem que ir no in loco. No caso, isso está dentro do desenvolvimento, que é uma vez que você cria o tema, que no caso... Para mim seria masturbação feminina. E cai bem com o da Margarete. Isso. Só que, se você olhar direitinho, a questão da masturbação feminina dentro de um sex shop, ele vai estar bastante reduzido num setorzinho pequenininho, com apenas alguns materiais de alguma coisa para se masturbar lá. Porque lá eu acho que eles trabalham mais com a questão de grupal, a questão dupla, 3, 4, 5. E no caso masturbação em si, acho que é menos reduzido. Então, você tem que especificar primeiro o seu tipo de pergunta. O que é que você vai lá para você fazer? Antes de terminar, concluir a tua resposta, eu queria falar para o pessoal que está aí presente que a exposição do sexo, que a Lídia trabalhou perfeitamente, maravilhosamente bem na exposição do sexo, entre outras exposições que eu também já fiz, que eu já mencionei até atrás, essas exposições, nesse processo de desenvolvimento, o que eu chamo de desenvolvimento, foi um processo, no caso de elementos, que no caso que eu fiz, água, fogo, terra e ar, é de ter ido a loco. Eu fui lá buscar, eu fui lá sentir a água nos rios, eu fui lá tocar na terra, em algum ambiente, eu fui nas árvores, eu fui nos locos. Eu quero dizer que, no caso da Líria, masturbação, da exposição dela, que ela quer montar, que ela quer preparar, o desenvolvimento dela está em visitar algum lugar que esse tipo de ação seja trabalhada, que no caso seria um sexy shopping. Então, seria interessante você ir lá e teria que formular algumas questões que você queria saber e alguns produtos que queria saber. Existem alguns e você vai ter algumas referências, experimentos, tudo mais. Seria isso? Ou seria... Eu acho que, na verdade, meu tema foi mais assim, a mulher se soltar sexualmente. Você lembra até que eu tenho aquela da algema? Lembro, perfeito. Mas eu acho que você ligou uma lâmpadazinha aqui dentro. Ótimo. Deixa então seguir nessa mesma lâmpadazinha, deixa acesa, não apaga, e vamos seguir no processo da última exposição que eu fiz em Boston, que quer dizer que eu produzi em Boston, porque o desenvolvimento dessa exposição, pessoal, só para vocês saberem, vamos começar, tá certo? Então, a exposição do Sex O foi essa aqui. Sex O. Vamos lá. Sex O. Essa exposição, ela foi a ideia dela, a criação dela. Criação. Vamos lá. Lembra? O tema é criação, desenvolvimento e produção. Por favor, isso é sempre. Isso não estou ensinando, eu estou dizendo um exemplo da minha experiência que sempre funciona. Então, se funciona, captem, porque funciona. Criação, desenvolvimento e produz. Cria, desenvolve, produz. Então, sexo, eu tive essa ideia de fazer a exposição do sexo para mostrar, para mexer um pouco Boston. Essa exposição foi criada para uma individual, no começo. Mas vendo, conversando com a Margarete e tudo mais, e como é um leque enorme para se trabalhar, eu não tive poder, eu não tive forças para concluir o projeto como um todo. Então, assim, eu abri e convidei alguns artistas que só fizeram enriquecer o projeto como um todo, que a Líria, o Cid, a Margarete, o Josias e entre outros, que não estão presentes aí agora,
mas a exposição foi realmente um sucesso. No caso da criação, como eu falei antes, foi o sexo. O desenvolvimento não foi só por mim, foi de todo o grupo. Cada um desenvolveu em cima do tema criado, desenvolveu aquilo que eles achavam que fosse, que no caso, pintura, gravura, fotografia, filme e escultura e tudo mais. O que a arte se envolve pegando o tema criado, desenvolvendo. Cid, tá? A nossa foto, produzida pela fantástica Líria. Você foi maravilhosa nessa foto, que até hoje as pessoas comentam na foto. Então, todos os participantes estão aí na foto, vocês podem ver, Margarete, a Líria e tudo mais. Maravilhoso. E a produção, porque não adianta você abrir a galeria, principalmente num tema como esse, sexo. E outra coisa, pessoal, para vocês que não sabem, a palavra sexo da exposição não é sexo em português, quer dizer, é em português, mas foi sex ou em inglês, que junta, no caso, fica sexo, mas a exposição foi sex ou. Tá? Então, criamos todo o invólucro, toda a decoração foi dentro do tema, para poder atrair ainda mais o público esperado. Tá certo? Então, essa foi a abertura. Era uma porta de vidro, que já tem na galeria, do piano. E criamos uma cama de casal, não para ser usada, claro, mas para deixar o público mais desinibido. Sentar na cama, deitar na cama, conversar na cama, trocar ideias sobre os quadros na cama. Então, porque a cama é o ponto, basicamente falando, do sexo. Então, se a exposição era sexo, por que não uma cama de casal? E todo mundo usar a cama para alguma coisa, para rir, para comentar, para beber, para falar, para trocar ideias, seja lá o que for. Então, gente, foi um sucesso. Então, nessa exposição, por sinal, esqueci o teu nome, mas o teu amigo poderia estar expondo com os trabalhos dele na exposição aqui. Mas tudo bem, vamos para frente. Vamos entrar. Os quadros expostos, a iluminação foi um pouco amena, mudando cores, para dar um clima mais sensual. Vendo? Josias presente. Gente, a cama novamente. Então, palavras obscenas foram expostas, que é a Andresa, a Margarete, que foi fantástica, com o oratório dela, todo mundo se curvando e rezando em nome do pênis. O espaço como um todo. Lá no final tem o Ricardo Rodrigues. E vocês imaginam o número de gente que essa exposição recebeu. Foi absolutamente impressionante. Claro, nós tínhamos uma modelo mulher e um modelo homem, seminus, somente para trabalhar com o povo também, conversar, tirar fotos e tudo mais. Aí está toda a equipe dos artistas na foto. A Líria, como sempre, arrasando lá. Teve o filme também, né, Alexandre? E sou eu e a Margarete ao fundo. Alguém teria alguma pergunta mais a fazer? Não, você esqueceu de comentar sobre o filme do Eudes. Teve um curso do Eudes. O filme do Eudes, ele está... Eu não sei se vocês conhecem
a galeria do Piano Craft Gallery. Eles possuem, além do grande salão de exposição, eles possuem uma pequena sala ao lado esquerdo, que um dos artistas que eram participantes da exposição, que desenvolveu o tema, ele trabalha com filmes, ele é filmmaker. Então, a única produção, desenvolvimento que ele poderia fazer era um filme. Então, ele produziu um filme de 20 minutos, também sobre o mesmo tema, que no caso puxou-se o tema de criação e desenvolveu-se da maneira que o artista trabalha. Então, ele fez um filme de 20 minutos que também ficou, eu acho que era de 15 em 15 minutos, ele recomeçava. Então, foi também uma outra atração dentro da mesma exposição. Foi, com certeza, uma das melhores exposições que eu já trabalhei até hoje. Obrigado. Nina, perguntar alguma coisa. Nina? Tem mais? Nina. Oi, Alexandre, tudo bem? Tudo bem. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar, não conhecia seu trabalho, né? Então, assim, estou aqui, assim, chocada. E aí, quando eu faço assim, todo mundo fala, sabe que eu falo Libras, né? Quando a gente faz assim, é porque a gente está feliz. Então, para não incomodar vocês, eu só faço assim. Ok. Assim. E dizer o seguinte, muito feliz de ver algumas pessoas novas aqui, né? Gente aqui muito bacana. Eu só consigo trabalhar também dessa forma, mesmo sendo cantora na música, para mim é muito importante o tema. O tema. Então, assim, muitas pessoas perguntam, muitas mesmo, a Líria talvez não me deixe mentir, que a Líria é fotógrafa, elas ficam perguntando assim, nossa, suas fotos são lindas, sua foto é isso, sua foto é aquilo. Sempre, mas eu falo, gente, porque não é simplesmente tirar a foto. Você tem que ter um tema para você passar através da foto aquilo. Isso. Né? Então, isso. quando eu vou montar uma concepção de... Claro, você vai tocar num bar, na esquina, não tem tanta produção, mas assim, se você for montar um show, eu penso no tema. E o tema vai desde o que eu vou vestir, das músicas que vão ser tocadas, se der para fazer uma ambientação, porque às vezes dinheiro não dá para fazer isso, né? Mas assim, o tema é muito importante para você desenvolver o que vai acontecer naquele intuito ali, do como você... E a preocupação com quem vai ver, da qualidade que você vai oferecer, para mim é primordial. Só um pouco, te interrompendo um pouco. Você botou os bois na frente do carro. No caso da roupa, do figurino, do palco, do instrumento tocado, do efeito musical final, da iluminação tal. Sim. Não é criação. Nós falamos produção. Isso. É produção. Produção. Estou falando de criação, produção. Pode até anotar, se você quiser. Primeiro, criação, segundo, desenvolvimento e, por último, não, produção. A produção, vamos supor, você tem que ter um tema e produzir em cima do tema que você quer. Perfeito. A criação é na hora do show, aí eu crio. Você segue um repertório X, né? Mas aí você tem improviso, você tem o público que interage, enfim, aí só Jesus na causa. Pois é. Mas o tema é muito importante para você desenvolver aí um conteúdo, né, do que vai ser. Perfeito. Isso é muito legal. E falando também, a doutora Ana está aqui, eu não sei se ela já se apresentou, ela é mestre em sexualidade humana. Então, a pessoa, para a gente sugar ela bastante. Cadê ela? Não estou vendo a foto dela, não sei se ela saiu. Doutora Ana, ela vai falar com a gente provavelmente depois. Tá certo. Pronto. Queria fazer que você falou uma coisa aí interessante. Na questão da música, porque você agora está falando da música, existe agora um cantor, eu acho que o nome dele é Thiago York. Thiago York. Thiago York, esse cara. A produção dele, a criação dele requer que ele não use sapatos fechados. Viu a questão da linguagem? Da questão se ele criou uma forma, uma tangerina, seja lá o que for, ele criou uma forma de música, ele desenvolveu o percurso musical dele e a produção dele, conectada com a criação que ele fez, pede a ele: não use sapatos fechados. Não
como eu digo, o cabelo dele também tem um lance lá que eu esqueci de mencionar, mas tem um lance do cabelo também que ele não pode cortar. Então, tudo isso é uma linguagem, porque ele está criando uma linguagem. Uma imagem. Tem um artista que ele se chama Sacha Cohen. Ele ficou muito conhecido como Borat, Bruno, The Dictator. Ele é um ator. Mas ele diz que para criar aquele personagem, ele vive o personagem assim, dentro da casa dele muito tempo. Ele é louco, ele é plus, né? Ele atinge o nível de muito engraçado. Ele é super espetacular. Mas ele vive muito o processo de criação muito antes de começar a filmagem, vamos dizer assim. Isso é. Né? Isso é muito importante, eu acho. Como aquela coisa. Eu gosto muito da Maria Bethânia. Então, ela criou um desenvolvimento para ela, que não também é outra que não usa sapatos, descalça. Então, pois é, ela não corta o cabelo. Tem uma piada de Bethânia, para vocês ficarem rir um pouco, piada de músico, claro, né? Que diz que Bethânia que não tem algumas cantoras, isso assim que a gente chama de canária, aquelas cantoras que é meio assim, que não canta, fala com ninguém, cantora canária, que a Bethânia chega e fala assim, fala pro percussionista que ele tá tocando muito alto. Aí o diretor falou, Bethânia, ele não chegou ainda não. Então, quando ele chegar, fala que ele tá tocando muito alto. A Keila quer falar alguma coisa? Oh, my God. Quando você citou o Thiago York, por exemplo, eu sou super fã, então sei muito sobre ele. Eu achei muito interessante a criação dele, porque você deve saber, obviamente, que a primeira criação dele foi o Troco Likes, para os brasileiros, né? O Troco Likes foi na intenção da gente estar muito preocupado nessa era de ter likes, ter seguidores, etc. Isso. Então, o primeiro álbum dele foi todo criado no ego, né? A gente tem online. Mas ele sumiu, para quem sabe, né? Cadê Thiago? Sumiu, deu um tempo. Ele sumiu, Aparece no contexto chamado reconstrução. Reconstrução por quê? Que foi o processo que ele teve, né, que nós estamos passando nesse momento, que é de reconstrução, e o álbum dele todo fala sobre a reconstrução do ser. Do ser. Então, o trabalho dele é um trabalho mais intimista também, né? Então ele procura realmente isso. Ele tem um trabalho intimista, é bem legal isso. Será que lá no Troco Likes, há anos atrás, ele já tinha a ideia do reconstrução? Ou, sabe? Então... eu sei. Pois é, eu não tenho ideia dessa questão dele, porque primeiro que eu estou muito assim um pouco afastado, aí eu não fico em contato constante. Eu fico em contato constante quando eu escutei a música dele pela primeira vez, gostei, aí fiquei escutando. Então ali eu comecei a ler sobre ele, comecei a ler sobre as músicas, e eu disse que como eu trabalho aqui com esse processo, que se quiserem tornem a escrever, criação, desenvolvimento e produção. Sempre isso. É aquela coisa. Ele criou um personagem onde desenvolveu uma temática que ali ele segura. Porque se ele não segurar, pode ser que o povo não aceite, pode ser que o povo não... Ah, meu Deus do céu, o que é isso? Ele trocou, ele virou, ele mudou, ele... Sabe? Pode ser um choque. Então ele mantém e ele produz aquilo, ele faz aquilo, ele não usa a cenografia em cena, é só tapetes, às vezes não tem nada, é só instrumentos de corda, e é muito, sabe aquela coisa assim, muito pé no chão. Nossa, eu vou chamar ele para vir falar aqui. Pois é, ele é muito legal, é uma pessoa muito boa, simples e muito terra. Sim. Acho que o elemento dele é terra. Então, é por aí. Conhecer a história do Thiago York, vale a pena conhecer as músicas dele, que são músicas que tocam a alma mesmo. Toca a alma, pois é. De alma. Eu até indico que chama Bilhetes, que eu tinha escrito na parede, mas eu mudei de música. Teve em parede, que eu sou doida assim. Pois é. Deixa eu ver se eu tenho algo que eu vou mostrar para vocês, então. Eu tenho... Deixa eu ver... Eu tenho... A exposição
No caso dessa criação agora, mesmo processo, tá? A criação, desenvolvimento e produção. Quem criou não foi Alexandre. Quem criou essa foi Margarete Matos. Oi, Margarete. Tudo bem? Você lembra disso? Lembro. Você vai lembrar mais. Lembro, 7 Os pecados. 7 pecados. Quero fazer ela de novo. Pois é. Então, Margarete criou. A criação veio dela. Ela criou. Eu criei o tema, né? Na verdade. O tema. Que, no caso, não foi sua. Tudo tem que se criar o tema. E o desenvolvimento foi feito por 7 artistas, porque, por uma causa, nós definimos que 7 seria legal para 7 artistas trabalharem. Mas poderia ser 6, ser 8, ser 9, mas foram 7 artistas. E os 7 artistas, cada um trabalhou os 7 pecados. Ou seja, cada artista teria um local com o seu pecado, mas o pecado dele teria os 7 artistas trabalhando aquele mesmo pecado. Lembra quando eu falei do respeito que se deve ter ao admirador, ao contemplante? É o que eu falo. Isso vem da produção. Produzir o seu trabalho é mostrar o seu trabalho, o que você desenvolveu, o que você criou. A produção requer isso. Isso é um dos fatores que eu acho importante, pessoalmente, é de respeitar ao contemplador. Ou seja, nessa produção dos 7 pecados, nós definimos um pecado em cada setor. Em cada área tinha um pecado. Então, era o pecado da gula. E tinha todos os 7 participantes, artistas, estariam com a gula naquele local. A fúria, a luxúria. E assim foi. Todos os 7 pecados tinham o mesmo pecado, trabalhado diferentemente, porque são diferentes artistas, naquele mesmo local. Ou seja, o contemplante não entraria na galeria, no local, no restaurante, onde quer que seja, para procurar um pecado e encontraria o mesmo pecado com diversos artistas assinando aquela obra. Então, a experiência foi fantástica de ter um espaço como esse, com Pride, Eve, Gluttony e Fúria e tudo mais. Foi uma das minhas obras, que foi Sloth, que no caso é a... Como é Sloth? Sloth é... Oh, meu Deus, preguiça. A preguiça. Então, eu trabalhei o meu desenvolvimento, voltando para as 3 temáticas, o meu desenvolvimento para esse produto foi que eu trabalhei o punimento no inferno, o animal que descreve o pecado e a cor do pecado. E, no caso, a cor do pecado aqui foi a azul. Você vê as cobras na cor azul. Você vê o animal, que no caso era o goat, que no caso era a cabra, é o animal que descreve o pecado da preguiça. E eu coloquei, para mencionar a preguiça, um boneco, uma mulengo, que não reage se não for ajudado por alguém ou por alguma coisa a se movimentar, de tão preguiçoso que o boneco é. Então, a relação que eu passo da linha de trabalho foi a mesma, e realmente, Margarete, você foi um sucesso. Parabéns. A exposição foi excelente. Na verdade, foi uma forma de conhecer todos vocês, né, que participaram, né? Foi verdade, foi. E foi, na verdade, foi isso, e foi uma experiência legal, né? Estamos até hoje, né, conversando e fazendo algo, foi importante, sim.
Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? É um bom momento. Alguém mais? Não mais. Líria? Ok, eu tenho mais uma pergunta. Rapidinho, e eu acho que essa pergunta que eu tenho é... Just a minute. Essa pergunta que eu tenho é válida para todo mundo. Você tinha comentado no grupo uma vez, lá no nosso grupo anterior, que você sabia de um website que a gente podia vender obras online. Eu acho que isso até seria interessante para Keila, para ela poder saber para o artista dela. Eu estou interessada, porque eu tenho muita... Okay. Você poderia, a sua experiência, poderia falar um pouco mais daquilo para gente? Absolutamente. É chamado de café. Café. É café mesmo, café. Depois você põe o link, Alexandre, porque não é fácil achar. Eu não consegui achar rapidamente. Sabe por quê? É porque o café, quando você põe no Google ou alguma coisa assim, o café vai como produto do café. Mas é o café primeiro com C maiúsculo, o A normal, e o F maiúsculo de novo, e o E minúsculo. Então sai realmente essa instituição. Essa instituição, eles trabalham com todas as galerias e museus dos Estados Unidos, independentemente de tamanho, de preço, de localidade, ou seja, de estado. Eles te enviam, eu acho que, se não me engano, parece que é de 3 em 3 meses, uma informação de toda a relação de galerias com valores dos FIIs, que alguns são gratuitos, alguns não, mas nunca passa de $30. Então, para você fazer aplicações para aquela galeria. Eu, até então, já participei Desculpa, muda meu telefone para mim, meu microfone, por favor, só um minutinho. Bota no mudo aí. O pessoal tá... Pronto. Conseguiu? Uhum. Pode falar, Alexandre. Pronto, eu mando sim a informação sobre esse café. Então, eles mandam para os artistas, de 3 em 3 meses, essa enorme relação. É uma relação muito grande, porque é aquela coisa, é uma relação de todos os lugares, galerias, espaços de arte do país inteiro. Então, eles não se intimidam. Eles realmente te passam aquela listagem enorme de galerias que estão abrindo inscrições para exposições. Algumas galerias e esses espaços estão available de graça, são de graça. Você não tem que pagar por aquilo. E alguns outros não. Eu não tenho experiência ainda, mas vou ter experiência com esses espaços e galerias fora do meu estado. Eu estou em North Carolina agora. Eu estava em Boston, mas tem muito espaço aberto que eu já vi lá, pedindo artistas, parece que não me engano, parece que é $25 o FII, no caso, você paga para se inscrever, para pôr as fotos de trabalhos para expor, no caso, que existe uma curadoria, que eu já fui negado 2 vezes, porque porque eu não coloquei as obras que enquadravam no tema da exposição. Lembra do tema? Criação? Não trabalhava e eu esqueci disso, alguma coisa assim, aqui eu queria mostrar alguma coisa mais para eles. Não funcionou, fui reprovado. E o outro foi devido também ao tema que, no caso, eu não vi direito, mas não era pintura, era uma exposição de esculturas. E eu coloquei fotos de pinturas. Aí, uma vez que você paga o seu FII, você não devolve mais. Mas tudo bem, foi boa experiência, porque só assim eu me ligo mais no que é escultura, o que não é, o que é abstrato, o que não é, mas costumam ser sempre obras de pinturas, esculturas. Fotografias são milhares de participantes.
Em Boston, então, tem várias participantes lá. E, sim, voltando para a questão do Estado. Eu não participei ainda de nenhuma de outro Estado. Por quê? Porque eu não sei ainda trabalhar a questão do envio da obra para outro Estado. Quando eu ficar esperto de como fazê-lo, aí sim, aí eu faço. Mas até então, eu não sei como se dá isso. Então, eu tenho receio, eu tenho medo, eu tenho cuidado nos meus trabalhos de enviar e ser, bifurcado e não chegar lá ou alguma coisa assim e desaparecer. Mas assim eu vou ver como faz o trânsito e vou também começar a fazer isso. Até então, já fiz várias exposições, são legais, são bacanas, gente que realmente conhece arte, e a curadoria costuma ser pesada, mas vale a pena porque você vê em que patamar, em que estado está o seu trabalho. Então, você colocando as fotos lá do seu trabalho, para aquela exposição, a curadoria, é como se você pagasse uma curadoria para você avaliar o seu trabalho. Então, vale a pena você fazer isso, porque, no caso, tinha uma exposição granfina, muito fechada, que eu não queria participar, porque até então era uma coisa muito abstrata, mas eu participei, eu coloquei minhas fotos somente para ser avaliado pela curadoria, a tão high-tech curadoria. E só um quadro passou, eu consegui passar na curadoria, mas não participei, porque eu não podia, porque, quer dizer, eu tinha receio aquela questão do envio da obra. Então, eu passei uma mensagem muito emocionante, dizendo que não podia, trarará. Eles entenderam aquilo e aceitaram. Porém, eu vi que a curadoria realmente é pesada. Eles são profissionais, eles sabem aquilo que quer. E o trabalho para esse que eu enviei, que no caso, eu não costumo trabalhar com abstracionismo, mas era abstrato, e eu coloquei o trabalho, eu coloquei este aqui. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei este trabalho. Olha que lindo. Uma borboleta. E esse trabalho ele foi todo feito em no que eu chamo de drop painting. É uma técnica que você derrama tinta na tela. Você dispõe a tela no chão, você trabalha uma estrutura básica de pintura que você queira, e depois você vem com alguma outra cor e você trabalha o acabamento derramando tinta em cima da tela. Então, esse trabalho foi aprovado. Infelizmente, eu não pude mandá-lo, porque eu não queria, estava com medo de enviá-lo e não chegasse no local, porque eu não sei como fazê-lo. Foi uma falha minha, pessoal minha. Mas o bom foi que eu vi que a curadoria aceitou o meu trabalho. Foi como se eu tivesse pago $30 para pessoas especialistas avaliarem o meu trabalho. Então, valeu a pena. Então, isso que é o café faz com a gente. Então, vale sempre a pena estar ligado com esse pessoal, porque eles realmente te mandam, eles consideram você, te mandam as galerias e te falam, e tem a descrição em detalhes, o que é, o que não é, onde vai ser, quando será a resposta, quando não será, até algumas até informam como você enviar o trabalho. Não foi o caso dessa aí, mas algumas delas trabalham também como você enviar os trabalhos. Legal, é bom saber esses pequenos projetos, porque isso tudo é pela internet, né, Alexandre? Você manda... Tudo pela internet, porque até então, eu me lembro que na minha condição de artista do Brasil, não existia isso. Existia você ou levar o trabalho para a galeria de arte, para eles verem, ou você... mandar o portfólio. Pois é, era muito mais complicado de você mostrar o trabalho para o pessoal.
Então, hoje em dia é muito mais fácil, muito mais prático, tá uma boa foto, você pode até, às vezes, até mudar alguma coisinha tal, e que vai fazer a coisa vingar e que realmente funciona. Porque Exato, a gente pode falar. Eles também sabem também como, se você trabalhou naquilo, em cima daquela sua obra, ou se ela continua totalmente pura e original. Alexandre, a gente vai ter que chamar você mais uma vez, porque tem muito pano para manga, né? É uma coisa que tem muito detalhe. Eu acho que está todo mundo, sabe, tirando muita coisa boa, muitas ideias interessantes. Que a gente, depois que isso tudo passar, vai acontecer muita coisa. E eu acho que isso é muito bom. O papo de hoje foi assim muito rico. Eu quero agradecer de novo você por estar aqui com a gente. A gente tem mais ou menos 1 hora, 10 minutos, em que a gente faz esse bate-papo. E a gente faz as considerações finais. Eu sei que as pessoas, algumas estão saindo, então a gente quer dar um tchau rapidinho. Eu sei a Keila quer sair. Considerações finais, Keila? Alguma pergunta a mais? Amém, muito obrigada, viu? Alexandre, você é maravilhoso, já ganhou uma fã aqui, não conhecia seu trabalho. Obrigado. Maravilha. Josias, considerações finais, por favor. O que tem para falar? É tudo que ele é, entendeu? Ele é o que ele é. Nós somos. Reconhecido e estar nesse cinema com ele. Saudades. Ótimo. Obrigado. Nina? Só agradecer de novo pelo encontro. Alexandre, é um prazer. Estou realmente muito chocada. Está lindo, maravilhoso. E que a gente encontre mais vezes. Amanhã nós estamos aqui de novo, tá? Com certeza. Gabi? Bom, queria dizer que eu amei o trabalho dele. Ele é uma pessoa muito profissional, sabe produzir, né? Tem conceito, o trabalho dele. A cada trabalho ele cria um conceito para fazer a série de quadros dele, né? De imagens. Eu sou formada em design de moda, sou amiga da Margarete, sou de Vitória e moro aqui no Colorado, né? E achei assim super importante assim a sua fala, foi bem assim institucional, você foi falando passo a passo. Achei bem bacana. Eu tenho uma pergunta para fazer, uma pergunta assim, sei lá, coisa assim, né? Saber de, por exemplo, o preço. Quanto que você vende um trabalho seu hoje, ou assim, o último trabalho seu? O trabalho eu posso dizer para você o mínimo e o máximo do trabalho. Tá. E quais são as etapas do valor. No caso, eu tenho um trabalho ainda de $250. Eu acho que o último foi $12.400. Mas o último vendido até então custou $4.000, que foi bem interessante, que foi na exposição Sexo. E os valores, eu delimito os valores na questão do meu tempo gasto, na sensibilidade que eu usei naquele trabalho, nas cores, tamanho e técnica. São 5. Mas se você quiser detalhes, depois eu te passo isso em outro momento. Tá bem? Eu achei bacana, porque assim, a gente, claro que está numa fase que ninguém está falando de dinheiro, mas como você é um artista que já está há muito tempo aqui, eu não tenho nem 2 anos que eu moro aqui no Colorado, estou desenvolvendo vários tipos de trabalho, tanto desenho como design, né? Que coisas de moda, customização. Então, a gente, né? Eu ainda não participei de muitas coisas aqui no Brasil, tenho muitas experiências, mas aqui nos Estados Unidos eu noto que é diferente. Pelo menos até você achar o fio da meada. Tem a questão da arte decorativa, ou da arte, né, da fine arts, né? Isso, Então, assim, eu estava curiosa em saber qual era o seu... Pronto, fica entre isso. Até então, procura pegar esse que eu falei para você a respeito da criação, desenvolvimento e produção. E trabalhe em si. Depois, em outro momento, eu posso te mandar mais em detalhes a questão de como você avaliar o seu preço.
Perfeito. Mas é Miriam, importante também que você mostre para outras pessoas, né? Claro. Para curadores, né? Para avaliar. Estou voltando aqui para falar mais sobre essas produções dele. Miriam, eu vou ser rápida. Eu quero agradecer o mestre. Você é uma pessoa de uma very high frequency, and I'm just so honored to be here and have worked with you before. A outra é rapidinha. Eu não sei se fui... eu lembro de te mandar o convite, Nina. Então, não sei se você entrou no grupo pelo convite que eu coloquei lá no Facebook, ou como que você achou. De toda forma, eu gostaria só de introduzir ela rapidinho. A Nina é uma pessoa maravilhosa, que é dançarina de música do ventre. Você já se apresentou, né? Já se apresentou para gente. Quarta reunião, quinta. Quinta vez que a Nina está aqui. Olha, não perca amanhã. Temos um professor de história maravilhoso e vai adicionar ao que o Alexandre está falando. É criação. Eu acho que vai dar um pontapé na criação da nossa arte. Então, não perca. Alexandre, de novo, muito obrigado. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Oi? Divulgar para outras pessoas, né? Não, a gente vai divulgar, como sempre. A gente sempre faz a divulgação. Mas eu queria só chamar vocês que já estão aqui. Alexandre, o carinho de sempre. Eu tenho muito carinho por você. Muito obrigado por tudo. A gente vai fazer uma outra bate-papo com você. E volte sempre. Por favor, volte sempre. A gente está aqui. Volte. Tá bom? Um abraço, gente. Tudo de bom. Margarete, fala aí. Olha, obrigada mais uma vez. Amanhã a gente tem o professor Esti de História da Arte. Qual é o tema, Alexandre? O Cid? Gente, o tema é assim, muito bom. Eu não estou lembrando o tema agora, mas é muito bom. História da arte, por favor. A história da arte. Olha, é muito bom. Obrigada, tá bom? O cara é muito bom. Tá Beijo. bom? Alexandre, fala rapidinho pra gente. Fala rapidinho. O que você achou? Perfeito. Muito obrigado, pessoal. No próximo encontro que nós tivemos, se tiver alguma pergunta, algumas coisas, eu estarei prestes a responder. Vamos marcar. Tá, obrigado. Olha, uma ótima noite a todos. Muito obrigado. E a gente se fala amanhã, às 7h10. Tá bom? Beijo. Beijo. Se cuidam. Tchau. Tchau.